Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo pra gente bater a meta de 90 mil inscritos. Conto aí com a colaboração de todos e vamos pra cima, porque hoje tem Corinthians às 4 horas da tarde pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, certo? Fora de casa contra o Atlético Paranaense. E vocês já sabem, dia de jogo do Corinthians, acabou a partida, o John entra ao vivo lá no Instagram, @John do Timão. E já fica o convite para vocês se inscreverem, seguirem o John aí nas redes sociais, tá? Todos os links aqui embaixo, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todas as redes sociais do John, para vocês ficarem por dentro de todas as novidades do nosso Coringão. Certo, rapaziada? Vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, como eu disse, o jogo é logo mais, né? Às 4 horas da tarde entre Atlético Paranaense e Corinthians, tá? Lá na Arena da Baixada, em Curitiba. Nosso time já viajou ontem, certo? Para o estado do Paraná, para esse confronto aí extremamente importante. Segundo jogo fora de casa, né? Depois dessa data FIFA. E o Corinthians esse ano ainda não venceu 2 partidas seguidas fora de casa, considerando todas as competições, tá? Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileirão, tá? Então a gente sabe aí da importância desse jogo. O Atlético Paranaense vem com um treinador interino, perdeu no meio de semana para o São Paulo e aí tenta se recuperar em casa. A gente sabe que jogar na Arena da Baixada não é fácil, é um gramado diferente. O time do Atlético é um time bem treinado, tá? É um time bom de bola, tem bons jogadores, é um time entrosado, tá? E o Corinthians sabe da dificuldade para conquistar os 3 pontos. Vou trazer aqui a lista de desfalques para vocês, tá? Primeiramente, temos o Cantillo, foi afastado, Cantillo e Romero afastados aí pelo Luxemburgo, não foram relacionados. Temos o Fausto Vera, que tá com um trauma no tornozelo direito, tá? Fausto Vera segue como desfalque, já não jogou contra o Santos, né? E aí nem viajou também para o jogo de hoje. Renato Augusto segue fazendo um fortalecimento no CT Joaquim Grava. Barleta sofreu um trauma no joelho direito durante o treino, tá? Então Barleta também foi cortado da partida de hoje, além do Fagner, tá? Que recebeu aí o 3º amarelo contra o Santos e aí não enfrenta hoje a equipe do Atlético Paranaense. Bom, com isso, a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio no gol, Bruno Mendes na lateral direita, né, retornando aí da seleção uruguaia e aproveitando a suspensão do Fagner, Gil e Murilo, tá? A principal dúvida aí seria Murilo ou Caetano na defesa do Corinthians, tá? Já que o Caetano fez uma partida muito boa contra o Santos, e o Matheus Bidu na esquerda. Meio campo, mantém Rony, Maicon e o Juan Oliveira. Ataque, Guilherme Biro, Roger Guedes e Yuri Alberto, tá? E aí, cara, um ponto importante sobre a partida de hoje. Principalmente pro Sr. Rony, principalmente pro Maicon, que são ali os jogadores que trabalham no coração do time, no meio campo, que fazem a ligação da defesa com o ataque, que recebem a bola da defesa e dão esse primeiro passe aí pro atacante, pro meia. Cara, se o Rony começar com aquilo de dominar a bola, não girar o corpo, dominar a bola, carimbar no zagueiro, devolve no zagueiro, devolve no zagueiro, recebe a bola, dá no zagueiro, recebe a bola, dá no zagueiro, o time não vai fluir em campo. Se o Rony começar a dominar a bola, virar para dar a bola no zagueiro e errar o passe, o Atlético vai aproveitar as oportunidades. O time do Atlético é letal dentro da Arena da Baixada, tá? O time dele sabe jogar lá, é um time qualificado. Então, assim, o que tinha para errar, errou contra o Santos e a gente conseguiu o resultado. Hoje tem que ser um jogo perfeito, tá? Aproveitar as oportunidades lá na frente. Tomara que o Yuri tenha tirado essa zica, né? Caiu a bola nele, tomara que ele guarde, tá? Que ele faça o gol para que o Corinthians conquiste os 3 pontos, tá? Que é de extrema importância para a nossa equipe na partida de hoje. E eu quero saber, rapaziada, qual que é o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Atlético Paranaense e Corinthians? Ponto importante, tá? Ponto importante. Hoje, tá? A transmissão é na TNT, que é TV fechada, tá? Para quem tem aí TV por assinatura e o canal TNT.
ou na Cazé TV, através da Twitch ou do YouTube. Eu acho que só na Twitch vai passar o jogo, no YouTube eu não tenho certeza, tá? E aí, para assistir na Cazé TV, tem que se inscrever no canal do Casemiro, certo? Então, tudo pago. Caso você não tenha acesso nem à TNT, nem à Cazé TV, deixo aqui a sugestão, tá? Já vou deixar o QR Code na tela, do aplicativo OneFootball, completíssimo para vocês. Vocês vão acompanhar a partida entre Atlético Paranaense e Corinthians em tempo real, tá? Vai receber as notificações de lances importantes, cartão amarelo, gol, impedimento, tudo. VAR, chamou o VAR, aparece para vocês, tá? Além disso, o OneFootball tem notícias, estatísticas, vídeos, jogos ao vivo, conteúdo exclusivo e muito mais, tá? Do Campeonato Brasileiro, tanto da Série A quanto da Série B, temos os melhores momentos logo após as partidas, tá? Esse meio de semana temos Comebol Libertadores e Comebol Sul-Americana com os lances ao vivo e melhores momentos, além do mercado de transferências do futebol europeu com muitas novidades, tá? Inclusive hoje temos novidades do mercado europeu, família. Aproveitem, o link para download também está aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vamos para cima, rapaziada. Outra informação extremamente relevante, tá? É que o árbitro da partida de hoje é o senhor Wagner do Nascimento Magalhães, tá? Um árbitro que ama prejudicar o Corinthians, tá? Vou citar só 2 lances aqui que a torcida do Corinthians não esquece. O primeiro deles foi um pênalti que ele deu para o América Mineiro, em que o Lucas Piton tá correndo de costas, a bola bate na mão dele, ele dá o pênalti. O Lucas Piton nem tá olhando para a bola. Bateu na mão dele, ele deu o pênalti. E o mais marcante foi a anulação do gol do Pedrinho, tá? Contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, que ele deu uma falta no Dedé que simplesmente não existiu. Anulou o gol, colocaria o Corinthians no jogo, né? Com aquele placar, levaria para os pênaltis. E aí, deu uma quebra na euforia do Corinthians. Um gol legítimo, né? Vamos falar a verdade. Anulou um gol legítimo. Então, o senhor Wagner do Nascimento Magalhães já é um cara aí, uma carta marcada, tá? No coração aí dos corintianos. E tomara que ele não prejudique o jogo de hoje, tá? Tomara que ele não prejudique o jogo. Mas só pra gente já entrar ciente, tá? Já entrar sabendo que ele é um cara que gosta de complicar contra o Corinthians, família. Bom, agora vamos falar sobre o mercado da bola. Ontem, pouco depois que eu soltei o vídeo, recebemos a informação de que o Corinthians tinha efetuado a venda do Gustavo Mantuan, tá? O Corinthians chegou a postar uma nota oficial, certo? Mantuan já fez os exames de pré-temporada lá no Zenit e foi comprado em definitivo. Anteriormente a gente estava aí buscando uma definição, certo? Sobre a situação do Mantuan, retorna, não retorna. O diretor do Mantuan falou, o Mantuan segue aqui. O Alessandro veio, não tem proposta, não tem nada fechado, não existe negociação, tá? A gente vai conversar com o Zenit. Passou uma semana mais ou menos, o Zenit anuncia o Mantuan. E aí o Corinthians vem a público, tá? Vem a público e informa. O nosso time negociou 40% dos direitos econômicos que tinha do jogador por 2 milhões de euros. Eu não tô brincando com vocês. Eu queria estar brincando. Queria muito que fosse uma brincadeira, mas não é, tá? Mas não é. O Corinthians colocou o Mantuan na negociação pelo Yuri Alberto. Emprestou o jogador para o Zenit, certo? Se o Zenit quisesse continuar com o atleta, pagaria 10 milhões de euros por 80% ali dos direitos do atleta, que era o que o Corinthians tinha. 10 milhões, 10 milhões de euros. Na negociação pelo Yuri, o Corinthians mandou 40% para o Zenit. Então o Corinthians ficou com 40%, outra parte para o Zenit. Ou seja, se era 10 milhões por 80%, o Corinthians ia negociar 40%, agora o mínimo era 5 milhões de euros. O mínimo. 5 milhões de euros. O Corinthians vendeu por 2. E aí a gente poderia debater. Pô, John, o cara pode ter desvalorizado de um ano pra cá e tudo mais. Mas vamos aos fatos, tá? Vamos aos fatos.
No ano passado, o Mantuan era um atleta do Corinthians, certo? Que tinha feito praticamente a sua primeira temporada como titular, retornando de uma lesão seríssima que ele teve no joelho, certo? E era o primeiro clube dele na Europa. Então, esse preço de 10 milhões que a gente já achava barato, 10 milhões. Lembram? Era porque era a primeira temporada dele, vai ver se o cara vai se adaptar, se ele vai ter uma sequência, vai se desenvolver, vai se encaixar no estilo de jogo do futebol europeu. E aí, tudo isso aconteceu. O Mantuan teve 28 partidas no ano, fez 6 gols, tinha acabado de ser o atleta do ano, o atleta do mês no Zenit, fez 6 gols na temporada e simplesmente desvalorizou. Como desvalorizou? Como? É impossível. É impossível. A nossa diretoria não tem argumentos para provar de que o Mantuan desvalorizou. Só para a nossa diretoria que ele está desvalorizado. Tá? E aí eu vou trazer um ponto importante. Se ele tivesse desvalorizado, o Zenit vai pagar barato nele. O Zenit não colocaria um contrato de 5 anos, tá? O contrato do Mantuan com o Zenit é de 5 anos. Por que o Zenit ia colocar um contrato tão longo se o cara não tivesse dado certo lá? E aí, se o preço no ano passado era de 5 milhões de euros, por esses 40%, tá? Seguindo a lógica, era 10 milhões, o Corinthians ficou com a metade, agora seriam 5 milhões de euros. Se isso era na metade do ano passado, há um ano atrás, como que o cara se valoriza e o nosso Corinthians vende por 2 milhões de euros? Cara, é uma gestão tão amadora, mas tão amadora, que a gente não consegue explicar. Pô, tem torcedores de outros times perguntando, cara, como que vocês venderam o cara por 2 milhões de euros? Não faz sentido algum. Essa negociação não faz sentido. Só pro Duílio, só pro Alessandro. Tá? Aí eles têm solução para tudo. Não, porque é o fluxo de caixa, que é isso. O argumento deles é que precisava desse valor para fechar com o Matias Rojas, para efetuar o pagamento. Pô, mas você precisa disso? Mas você tem que entender qual que é o valor do seu atleta. Você podia tirar, no mínimo, 5 milhões de euros do Zenit para vender o Mantuan. No mínimo, no mínimo. Se eles não quisessem, você falava, beleza, Mantuan, retorna para o nosso time. Acabou, você teria um jogador que tem condições de ser titular do seu time. Mas não, é difícil. É difícil ter uma gestão profissional, uma gestão com a visão de futuro. O que eles têm é o contrário. É o contrário, cara. Eu não consigo entender como eles chegaram nesse valor de 2 milhões de euros. Como? Como? Seguindo a lógica deles, 100% do Mantuan valeria 9 milhões de euros. Mais barato do que os 80% que eles iam vender no ano passado a 10 milhões de euros. Que era o valor de compra que estava fixado. Valor de compra fixado. Esse contrato foi quebrado porque o Corinthians contratou o Yuri em definitivo. Mais barato, num jogador que se valorizou. Então assim, cara, é difícil, viu? É difícil, eu juro pra vocês que é difícil. Eu tô até agora tentando entender como o Duílio, o Alessandro, a diretoria como um todo, sentaram numa mesa, olharam a proposta e falaram, cara, 2 milhões de euros eu acho que é um valor justo, viu? Vamos aceitar essa proposta porque eu acho que é um valor justo pelo Mantuan. É uma vergonha, cara, de verdade. É uma vergonha pro torcedor saber que nossos representantes têm esse tipo de atitude em uma negociação desse tamanho, tá? É uma vergonha. Primeira negociação pelo Yuri como um todo, e aí quando vai se desfazendo, outras atitudes, outras contratações, é vergonha, 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 vergonha. O Duílio tinha tudo para fazer uma gestão muito bacana em todo o discurso dele, de cortar a dívida, diminuir a dívida, ajudar o clube, organizar o clube internamente. E aí o que ele faz? Desorganiza, bagunça, bagunça, bagunça. Oportunidade que ele tem de ajustar, ele bagunça. Tá? Então parabéns Duílio, parabéns Alessandro, vocês são uma vergonha para a torcida do Corinthians, tá? Uma vergonha.
Esse é o meu sentimento hoje como torcedor, tá? E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, e na sequência, tá, dessa informação aí sobre a venda do Mantuan, tá? O Mantuan está vendido, já foi confirmado. Tivemos a informação que o Zenit está negociando pelo atacante Pedro, também da base do Corinthians. Um atleta aí de 17 anos, o Zenit tem preferência de compra. Então, como eu expliquei até alguns dias aí, se o Corinthians recebe qualquer proposta pelo Pedro, tem que ligar pro Zenit e falar, ó, tem uma proposta de X milhões. Se o Zenit falar, beleza, eu cubro essa proposta, é do Zenit. Se não, aí o Corinthians pode negociar. Então o Corinthians tem que pedir a autorização do Zenit para negociar o Pedro. E a informação que recebemos, tá, é que o Zenit vai seguir com a compra do Pedro, certo? Não temos ainda a confirmação dos valores. Mas a ideia seria a seguinte, o Zenit compraria o atleta agora, cerca de 50% dos direitos, o Corinthians já receberia o dinheiro, que a gente precisa do dinheiro agora, e ele iria no meio do ano que vem, que é quando o atleta faz 18 anos. Antes disso, ele não pode sair do futebol brasileiro, tá? Mesma situação do Hendrick, do Vitor Roque e de outros atletas, certo? E aí, qual que é a questão? Primeiramente, recebemos a informação de uma proposta de 17 milhões de euros por 50%. Certo? O Corinthians manteria 30%. Essa é a informação do Luiz Fabiani. Depois, Luiz Fabiani, tá? Depois, o Samir Carvalho trouxe que a proposta seria de 12 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Pô, se 12 milhões para 50%, o valor cheio do atleta seria 24 milhões de euros. Uma vergonha, cara. Uma vergonha. Hoje o Pedro não pode sair do Corinthians, vamos colocar aí 20 milhões de euros, vai dar 24 milhões, vai dar em torno aí de 120 milhões de reais. Hoje o Pedro não pode sair do Corinthians por menos de 150 milhões de reais. Não pode, cara. Não pode. Se a proposta for de 17 milhões de euros por 50%, é um valor que está próximo do ideal. Tá? Que seria aí o valor total do Pedro, 34 milhões de euros. É um valor próximo do ideal. Que na minha mente, tá? Seria próximo de 40 milhões de euros. Seria um valor ok para o Corinthians receber agora. E aí manteria ainda 30% de direitos econômicos do atleta. Qual que é a questão? E se for por 12? Aí para mim tá baixo. Aí vai na mesma situação do Mantuan, de que os times ao redor sabem que o Corinthians está com dificuldade financeira, faz a proposta lá embaixo e o pior de tudo, a diretoria aceita, tá? Então eu vou apurar com mais calma, com mais tranquilidade sobre o valor exato, tá, dessa venda do Pedro, mas está bem encaminhado, tá? O Zenit já fez muitas conversas aí com o Pedro, tá bem encaminhado aí essa contratação para que ele chegue na metade de 2024, tá? Então assim, rapaziada, difícil, viu? Difícil. A gente fala aí sobre gestão, sobre questão de categoria de base. Eu ouço muita gente, torcedores até de outros times e até torcedores do Corinthians, tá? Falando, pô, a base do Corinthians não revela ninguém. Aí revela o Duqueiroz. Duqueiroz recebeu uma proposta de 8 milhões de euros. Diretoria não aceitou. Aí manda o cara de graça pro Zenit. Na negociação pelo Yuri. Mandou o Robert Renan. Mandou uma grande porcentagem no Mantuan. Os caras pagaram mais 2 milhões de euros. Levou o Mantuan. Agora tem a questão do Pedro. Pô, não revela jogador? Ou a gente não sabe fazer a gestão desses jogadores, tanto dentro do clube, quanto na hora das vendas. Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que fazer, tá? Então, eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre qual valor seria o ideal, tá? Para essa possível venda aí do Pedro para a equipe do Zenit. Cara, eu confesso que eu tô desiludido com a diretoria, tá? Tô bem desiludido mesmo, principalmente depois dessa negociação do Mantuan. Já parece que estão negociando pelo Pedro. A mesma diretoria, do Corinthians e a do Zenit.
Pô, eles acabaram de ver que a diretoria não soube negociar o Mantuan. O que eles vão fazer? Aproveitar o máximo para pagar o menor valor possível pelo Pedro. É a grande verdade. Eles vão falar, ó, a gente vai pagar agora, tem que ser um valor abaixo. A diretoria, pô, é o que tem. Aí você olha pro Duílio, pô, peço aí, é a compreensão da torcida e tal. É uma palhaçada, cara. Uma falta de profissionalismo à frente da nossa equipe. Certo, rapaziada? Lembrando que hoje tem Atlético Paranaense e Corinthians, 4 horas da tarde. Finalizou o jogo, o John entra ao vivo lá no Instagram, @JohnDoTimão. Certo, família? Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!